Olá, sou Anésia Lima, sou professora de arte do EREM Santa Ana, ok? Vamos começar os assuntos do primeiro ano, primeiro bimestre. Para a gente entender quais são os assuntos, os conteúdos que fazem parte, ok? É o seguinte, apresentando para vocês os primeiros conteúdos da primeira unidade, que é a introdução ao conhecimento de arte. A gente vai conversar, tá? Sobre essa ideia de arte, o que é arte, porque é importante a gente ter essa base conceitual nesse início, nesse primeiro contato, porque como a gente vai estudar a arte no decorrer da história, para a gente poder entender que houve, de certa forma, modificações na produção e no entendimento do objeto artístico no decorrer da história da humanidade, a gente tem que entender isso de forma também filosófica. Então, essa primeira parte a gente vai discutir principalmente os conceitos, ok? Que fazem essa construção do conhecimento de arte. Então, a primeira parte é falar sobre o conceito de arte, o que é arte, né? E depois a gente continua conversando sobre criação artística. Depois, natureza da obra de arte, estilos artísticos, tudo isso a gente vai trabalhar, ok? E até aqui é a parte muito mais filosófica e de pensamento, ok? Para a gente entender como tudo funciona de uma maneira bem mais geral, vendo toda a história da arte de uma forma de panorama. Os outros dois últimos assuntos dessa unidade, eles vão estar em referência ao conteúdo de história das artes. O primeiro, que a gente chama de autorretrato, né? Que é o assunto, entender o que é esse autorretrato e como ele modificou-se no decorrer da história. E a arte na pré-história, que é o primeiro assunto, a gente seguindo agora de forma cronologicamente, o nosso estudo sobre a arte na história, ok? Então, começando com o conceito de arte, ok? Eu trago para vocês dois textinhos, dois conceitos, tá? Que eu selecionei para a gente entender. Porque quando a gente fala sobre arte, a gente já pensa aqui, já pensa em sentimento, em emoção, né? Tudo isso que está relacionado ao ser humano. Então, esses dois textos, eles vão elucidar, né, vão clarear a nossa forma de pensar o que seria o conceito de arte. Agora, claro, vale salientar que definir o que é arte é muito complexo, tá? Inclusive, tem alguns teóricos que dizem que um dia que eles conseguissem definir o que seria arte, eles ganhariam na Mega Sena, porque é bem complicado definir isso. Mas a gente vai entendendo, tá? Inclusive, cada um pode ter o seu próprio conceito de arte. Porque a ideia de arte vai mudar no decorrer da história da humanidade. Tranquilo? E no decorrer cultural também. Então, existem culturas diferentes que entendem o que é arte de forma diferente também. Então, seguindo, tá? O que é arte? Aí eu trago dois parágrafos, tá? Eles são dissociados, mas eles se complementam. Como assim? Eles são de dois lugares diferentes, mas eles acabam se complementando ao explicar o que é arte. O primeiro aqui, a criação humana, tá? Então, a arte é uma coisa que é criada por seres humanos. Importante falar isso, porque a arte, ela é um objeto, ela é uma criação humana. Não se tem arte sem seres humanos. Então, os seres humanos, no decorrer da história, no decorrer do pensamento artístico e histórico, eles vão construir objetos, né? A gente sabe que desde o início da humanidade até hoje, tudo que a gente tem é uma construção de um pensamento, uma construção feita por seres humanos. Desde um quadro, um computador ou um arco e flecha, tudo isso são objetos construídos por seres humanos. Então, a arte também é isso, também é uma construção, é uma criação humana, tá? Agora, é uma criação humana que tem o valor estético. Aqui, ó. Criação humana de valores estéticos. Estética é um conceito, é uma ideia que se fala de beleza, tá? Ok? Inclusive, tem um campo na filosofia que discute estética, porque realmente também é um conceito que a gente vai usar dentro das obras de arte, dentro da ideia de arte, mas ela vai falar muito da ideia de beleza. Inclusive,
Só fazendo analogia com o cotidiano, a gente não escuta que as pessoas fizeram procedimentos estéticos, né? Vou fazer um procedimento estético. Então, essa ideia que a gente vê nessa frase, nessa junção de palavras, é relacionada à beleza. Então, é como uma beleza entendida. É isso que se define estética. Então, é uma criação humana de valores estéticos, beleza, equilíbrio, harmonia, revolta e etc. Tá? Então, tudo dentro dessa ideia que sintetizam as emoções, sua história, seus sentimentos e sua cultura. Então, falar de arte é falar de história, falar de arte é falar de sentimentos, falar de arte é falar de cultura e emoções, ok? O segunda partezinha aqui. A atividade humana ela é uma atividade humana, né, ligada a manifestações de ordem estética. Olha a palavra aí de novo. E feita, né, por artistas. Então, tá relacionada à estética de novo. E agora ele vai, esse textinho, né, nominar quem é o que faz, quem é o ser humano que faz arte, que é o artista. Bem fácil isso, tá? Bem entendível isso também. E a partir de percepções, emoções, ideias, ok? Então, o artista ele faz as obras de arte a partir da sua percepção, da sua emoção, das suas ideias, tá? Ideias da época, inclusive, porque cada ser humano, no decorrer da história da humanidade, ele pertenceu a uma época que tinha ideias diferentes, tá? Então, isso vai se apresentar nas obras de arte, ok? E com o objetivo de estimular esse interesse de consciência em um ou mais espectadores. Tipo assim, o artista ele produz o seu objeto artístico, né, sua obra de arte, e ele expõe. Então, o espectador que vai entrar em contato com esse objeto de arte, ele vai ler esse objeto de arte. O espectador é a pessoa que assiste o objeto, assiste a obra, né? E para esse espectador, a obra de arte vai trazer, né, um significado, que pode ser único, que é o que diz aqui. Cada obra de arte possui um significado único ou diferente. Tipo assim, cada espectador vai ter uma visão da obra de arte, né? Cada artista criou aquela obra de arte com uma visão e o espectador vai ter a sua visão. Essas duas visões podem se encontrar ou podem ser bem diferentes, tá? Então, e por isso que a arte é tão maravilhosa e tão, às vezes, complicada de se entender quando a gente conversa sobre arte contemporânea. Mas calma que a gente está começando agora, tá? Vamos lá? Continuando? Então, eu trago para vocês a definição, né, uma argumentação de um rapaz chamado Marcel Duchamp, que ele é modernista, tá, do século XX, do movimento dadaísmo, ok? E ele vai dizer o seguinte, a arte, tá, pode ser ruim, boa ou indiferente. Ele chega dizendo isso, tipo assim, você pode ter objetos de arte muito bons, medianos, ruins, indiferentes, tipo assim, que talvez ele foi criado e só foi criado e pronto, acabou. Não precisa que ninguém fique contemplando ou observando ele o tempo todo. Pode ser tipo assim, você passa pelo objeto de arte e diga, ok, indiferente. Mas o que ele diz? Mas qualquer que seja esse adjetivo que a gente chame, né? Se a gente chama de bom, de ruim, né? Que a gente empregar, temos que chamar de arte. É aquela coisa. Quando a gente escuta determinado tipo de música, eu gosto muito de levar para a sala de aula e mostrar essas diferenças. Tem gente que vai chamar um tipo de música de ruim e outro tipo de música de boa. Né? Essas qualidades que a gente acaba dando para os objetos artísticos, para as obras de arte. Né? Ambas, independente se ela é boa ou se ela é ruim, é arte. Né? Então a gente não pode negar isso. A gente pode gostar, pode não gostar. Pode ter uma qualidade musical maravilhosa, ou pode ter uma qualidade musical mediana, simplista. Mas independente disso, é obra de arte. Independente disso, tá? É arte. Então, inclusive, ele complementa aqui ainda. Arte ruim é arte, do mesmo modo que se eu sinto emoção ruim, não nega ser uma emoção.
Lindo, né? Aí eu trago 3 obras de arte para vocês aqui, né? Ou melhor, 3 fotografias de exemplos de objetos artísticos de obra de arte, para vocês entenderem como isso se modifica, né? E detalhe, todos, para mim, todos são maravilhosos. Todos são obras de arte boas. Mas alguém aí, né, do outro lado da tela, pode olhar para alguma delas e dizer que é uma obra de arte ruim. Isso é uma questão de gosto, que é uma outra forma de estender a obra de arte também. A primeira obra que eu trago, que está aqui, que é a Vitória de Samotrácia, que é uma escultura grega, tá? Ela está dentro desse universo da arte clássica, daquela ideia de arte que é... O que é arte, na realidade? Muita gente ainda acredita que tem que seguir esses padrões grego, clássicos, tradicionais para ser obras de arte. Então, isso é um exemplo. Aqui é uma obra do Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp, ele dadaísta, o que ele faz? Ele cria objetos artísticos, né, que vão trabalhar com elementos do seu cotidiano somado. Ele pega um banco, pega uma roda de bicicleta, junta e vira a obra de arte dele. Vira objeto artístico. Eu tô falando objeto e obra aqui como sinônimo, mas é importante dizer que tem uma diferença. Obra de arte é escultura, pintura. Objeto artístico é um termo que a gente utiliza um pouco mais para tratar obras como essa aqui do Duchamp. Porque isso não é escultura, isso não é pintura, isso vai além, tá? Porque são objetos cotidianos ressignificados, criando um novo significado como obra de arte. Então, isso aqui é objeto artístico. E aqui do lado tem um registro fotográfico de uma performance, que é uma arte que envolve o corpo do artista como matéria-prima da produção, tá? Então, registro fotográfico, isso aqui aconteceu, tem espectadores assistindo, tá? E é uma fotografia de uma performance de uma das artistas mais conhecidas da performance mundialmente, que é a Marina Abramovic, ok? Que é essa aqui, tá? Seguindo, a gente tem que entender, tá? Só para finalizar nossa aula, que o conceito de arte, ele vai mudar no decorrer da história da humanidade. Aí eu trouxe 3 momentos da história. Não 3 momentos, mas 3 estéticas muito fortes que marcaram a história da arte. A primeira é que teve origem na Grécia Clássica, quase não sai, na Grécia Clássica, que é o seguinte, pelo século V, teve toda uma construção de um ideal de beleza e fixação. Como assim? A construção das obras de arte, elas deveriam buscar ao máximo essa ideia de beleza, essa ideia de estética, de perfeição, tá? Então, tudo era muito bonito nessa questão de que a gente entende de beleza clássica. Como assim? Quando a gente olha as esculturas gregas e as esculturas que depois tiveram origem nesse cânone clássico, elas seguem essa mesma ideia. Então, se a gente observar essas três obras de arte, tá? Que é escultura e pintura, que estão aí sendo mostradas, vocês percebem que elas têm uma similaridade. Elas são feitas em épocas diferentes, tá? Mas elas seguem como se fosse o mesmo ideal, que é esse ideal do clássico. A primeira escultura, que é a Vênus, que é essa aqui, a Vênus de Nilo, que é uma escultura grega, tá? Que é uma escultura do século, não lembro o século V, século IV a.C. Ela tem toda a representação da beleza de uma mulher e tal. Claro, tá faltando os bracinhos porque é uma escultura um pouco mais antiga, né? Mas ela tem toda uma ideia de beleza, o que eles acreditavam como o que era belo. Lembrem que é conceito de época, tá, pessoal? Hoje a gente tem um outro conceito de beleza que se aproxima também deles, mas a gente está indo muito mais além, tá? A gente está indo para outros caminhos além do que os gregos pregaram há muito tempo atrás. Então é o seguinte, aqui é a escultura da Vênus de Nilo. Aqui do lado a gente encontra uma escultura de mais de 1000 anos de distância, que é a do Davi de Michelangelo. E vocês percebem que tem toda uma questão do material é similar. E essa ideia da proporção, do tamanho da perna, do braço, a questão da musculatura visível. Então, tudo isso é colocado como ideal de beleza, tá? E a terceira é uma pintura do neoclassicismo, tá?
que é um movimento do século XVIII, que também vai retornar esse ideal de beleza neoclássico, né? A gente vê essa moça, mesmo sendo uma pintura, ela se aproxima muito com a Vênus, né? Se aproxima muito a mesma ideia de arte, né? A mesma ideia de pensamento artístico aqui. E olha que são 3 obras de arte que estão em épocas bem diferentes. Uma é na Grécia Antiga, né? Na Grécia, no período clássico e tal. A outra é o Davi de Michelangelo, que fica no Renascimento, e a outra é uma obra neoclássica do século XVIII. Então, são 3 momentos da história onde essa forma de se fazer, de se pensar artisticamente, ficou presente, tá? Ok? Então, seguindo, a gente vai também encontrar a Idade Média, tá? Que vai ser um dos momentos da história, e principalmente da história da arte, onde o ideal religioso vai ser muito forte. Então, todas as obras de arte que eram feitas nesse período medieval, elas tinham o intuito, tá, de expressar a religiosidade. Então, a Idade Média, a gente mais ou menos situa ela do século V ao século XV, mas ela ganha essa organização provavelmente dita a partir do século VII, tá? E ela vai trazer toda uma mentalidade religiosa condicionada ao valor das expressões artísticas na época, e isso vai acontecer em diferentes culturas. A gente vê muito na cristandade, tá? Que é na parte do cristianismo, onde a gente vai focar mais, tá? No nosso estudo de história da arte aqui, nesse tempo, tá? De 3 anos, né? Vocês estão no primeiro, a gente vai começar segundo, terceiro ano ainda. E é uma forma de arte, tá? Que tem que honrar ao Deus, né? A divindade. Então, a gente vê primeiro um exemplo aqui, tá? De uma arquitetura. A arquitetura também é arte. Inclusive, quando a gente trabalhar principalmente as antiguidades, as sociedades antigas, né? Aí vê que a arquitetura é uma coisa muito presente, tá? A arquitetura aqui é uma igreja de estilo gótico, que é um dos estilos da arte medieval, que é a igreja de Notre Dame, ok? Que fica em Paris. Infelizmente, ela sofreu um incêndio há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Mas ela é o símbolo desse estilo de arte, que é a arte gótica, tá? Por ter características propriamente ditas. A gente vai trabalhar isso quando trabalhar a arte medieval, tá? E do lado a gente tem o que a gente chama, tá? Isso é um mosaico. Como assim? Alguém, como assim? Não, a pintura? Não. Mosaico é um conjunto de pedrinhas que eu vou colocando um do lado da outra, né? O artista vai colocando um do lado da outra, para compor uma imagem. Isso é um mosaico bizantino. Igrejas do Ocidente também vão ter, tá? Igrejas da Roma, igrejas que vão ficar localizadas na Europa, vão ter mosaicos também. Mas esse aqui é um mosaico bizantino, onde ele apresenta os imperadores, né? Imperador e imperatriz, né, de Bizâncio, ao lado da figura da mãe, né, da mãe e do filho, que é a Maria, a personagem bíblica Maria, mãe de Jesus. E Jesus é esse bebê aqui que está sendo segurado pela sua mãe. Então ele representa, tá? Isso é representação que está dentro de uma das igrejas bizantinas, ok? E a última grande questão, né, a grande mudança, eu poderia ter colocado também a arte moderna aqui, mas a arte moderna ela vai ajudar muito no que vai ser essa época contemporânea, que vai tipo assim, ser extremamente diferente do que a gente entende, ou do que a gente entendia de arte, tá? Porque na época contemporânea, isso a partir do século XIX, tá? E aí a arte moderna está aí dentro e vai ter toda uma reconstrução do pensamento, do objeto artístico, do que é arte em si, tá? Poderia ter colocado alguma obra de arte moderna aqui, mas eu preferi focar em objetos extremamente contemporâneos, como assim. Porque para mostrar para vocês como a arte ela mudou, né? Claro, isso é de uma forma inicial, né?
mas para vocês entenderem que a arte ela passou por modificações no decorrer da história, e modificações bem fortes mesmo, não só na questão do pensamento, mas na questão da própria construção do que pode ser arte. A gente viu que uma escultura lá na Grécia, uma escultura no Renascimento, muito parecidas com o ideal de beleza. A gente viu uma estética medieval extremamente próxima da religiosidade. E aqui no contemporâneo, se desloca, ok? Definitiva das tradicionais de concepção de arte. Tipo assim, ele sai dessa questão de concepção de arte tradicional. Ela se desloca, tá? E traz o que a gente chama de multiplicidade de movimentos. É sério. Século XIX até a atualidade, a quantidade de movimentos artísticos e pensamentos artísticos que tiveram é gigante, gigante, sério. Então, que faz, de certa forma, nessa contemporaneidade, o triunfo, tá, do subjetivo e do individualismo. O artista, ele não está seguindo padrões só de uma época, mas ele está se colocando muito. Tipo assim, ele escolhe os objetos que ele vai utilizar. Aí eu trago, tá, 2 objetos de arte. Ok? Lembra que eu falei para você a diferença de obra e objeto? Pronto, isso aqui literalmente é objeto de arte. Onde a gente vê um prato, tá? Que tem todo um desenho de uma figura que é uma pintura barroca, tá? A imagem é de uma pintura da tradição, sendo que o suporte, né, onde foi feito essa pintura, onde foi essa releitura, foi feita num prato com molho. Então, tipo assim, um prato, molho. A outra obra que é uma banana pregada com uma fita adesiva na parede, né? Que é bem isso aqui é extremamente contemporânea, porque ela é de 2019. Quase não sai, eu sei a data, mas é 2019, é bem recente, tá? De um artista italiano. E se você for no Google, você encontra referências sobre essa obra aqui, muito fácil. Colocar banana arte e aparece no instante, tá? Então, o artista utilizou a banana orgânica, tá? E pregou na parede. É um objeto artístico. O artista pegou um prato e usou molho para desenhar. Arte. Arte na contemporaneidade. Então percebam que houve toda uma modificação, tá? Na próxima aula a gente continua, ok? Beijo a todos e até o próximo encontro virtual com a sua professora de arte, Onésia Lima.